Uma coisa que é muito comum no nosso meio cristão são as caixas de pergunta sobre o que é que pode e o que não pode. E o que não pode. Pode beber, pode usar tatuagem. Tem gente que já sai futucando essas caixas de pergunta de pessoas famosas na internet, de influências de pastores, porque quer saber se pode ou se não pode. E até para mostrar pro pastor local, né? Tá vendo fulano de tal, que é famoso. Aí dá um fala assim, vá com fulano de tal, tchau. Vai lá. Quando você precisar de um aconselhamento, fala com fulano de tal. Chama no PV, vamos nos conectar. Palavra de vida para edificar. Chama no PV, uma conversa sincera sobre fé, vida e propósito. Bem-vindos ao Chama no PV, uma conversa sincera sobre fé, vida e propósito. Fala, galera de Cristo, tudo certo? E aí, curtiram aí os primeiros episódios? Hoje nós vamos falar sobre algo essencial na vida cristã, na caminhada cristã, que é sobre a maturidade na fé, maturidade espiritual. Nós vamos falar sobre maturidade. O que é maturidade para você? Comenta aí. Desde já peço a você, envia aí para todos os seus amigos, envia aí para toda a galera, beleza? Comenta, coloca aí sugestões, aquilo que você quer que a gente... outros temas para o nosso programa, para o nosso podcast. E é isso, vamos nessa. E aí, Carol? Maturidade. O que é maturidade? Cara, quando se fala de maturidade, é engraçado que esses dias eu estava falando com a mãe de um adolescente, ela falou assim, não, mas fulano é muito madura. E aí, assim, o que é essa maturidade? Se você perguntar a um adolescente de 14 anos, ele vai dizer assim, não... Aí ele vai dizer dos de 13 assim, fulanos são muito imaturos. O adolescente de 16 anos, às vezes ele chega no culto e vê muita gente de 13 anos e ele fala assim, nossa, só tem criança. Aí ele vai pro culto dos jovens, só ele de 16 anos, aí os de 20, fala assim, o que essa criança tá fazendo aqui? Exatamente, né? E até os mais velhos, os adultos, eles vão para se for para um restaurante, né, uma pessoa de 30 anos, ela vai para o restaurante e vê um monte de 20, de 21, 22, ela diz assim, nossa, só tinha guri, só tinha Enzo e Valentina. Então, logo de cara, nós já estamos falando que maturidade não tem nada a ver com o ano de nascimento, não tem nada a ver com quantas primaveras você já completou, certo? Não. Às vezes uma pessoa de 18, por exemplo, já tem mais caminhada com Deus do que um de 40. Então ele pode, por exemplo, discipular. Obviamente que não vai conseguir atingir todas as áreas, mas no que diz respeito à palavra e à caminhada de fé, ela pode, por exemplo, discipular. Claro que essa pessoa de 18 anos teve menos rodagem Sim, do que a de 40. na vida, de uma forma geral. Mas maturidade também fala sobre como você reage aos problemas da vida, às coisas que chegam para você. Então, pode ser que esse de 18 anos reaja muito melhor do que os de 40. No cargo de presidente, por exemplo, o cara tem que estar... Agora me fugiu qual é a idade, mas você tem que já estar... Eu acho que é 70 anos. Não, 70 não. 70 não. Quanto? 35 anos. John é a terceira pessoa que está aqui entre nós. John não, é Tony. É Tony, não é John. John é outro técnico. É Tony, desculpa. Mas tem John também, não tem? Tem um John, mas quem está aqui é Tony. É a terceira pessoa aqui entre nós. É 35. Então, por exemplo, tem 35 anos para ser presidente, para se eleger? Isso. Eu já posso. Pois é, já pensou? Posso. Carol, presidente do Brasil. Vote em mim. Eu não sei muito bem como fazer, mas eu prometo que eu me cerco de pessoas que sabem. Tem um deputado de direita bem novinho aí que todo mundo conhece, que foi o mais votado, então muita gente já aclama ele futuro presidente, mas ele ainda não pode porque ele não tem 35. Não sabia que era 35, não. Para mim era lá para frente. E eu fico sempre me perguntando, né, o que aqueles caras... Às vezes a gente fica assim, poxa, eu tenho... Né? Vou revelar a minha idade, 44 anos, aí fala, meu Deus, eu tenho que correr, eu tenho que fazer muita coisa na vida, né? Tá, tipo assim, eu penso que quando der 50 é o teto, mas daí você vê o cara com 70 anos, 70 e poucos,
fazendo de tudo para chegar ao cargo de presidente. Então, é muita estrada, muita caminhada. Mas, maturidade, né, fora se você pensar, não exatamente de uma forma bíblica. O que é que seria essa maturidade? Né? Eu vou falar aqui o que é que eu penso, depois você contribui, você fala o que é que você pensa. Mas eu acho que a gente pode ilustrar com um bebê. O bebê, quando ele começa na sua... Quando o bebê nasce, ele vai ali mamar, e ele não tem muito trabalho. A única coisa que ele tem que fazer é a sucção ali com os lábios. A pega certinha. Tem a pega certinha, né? A galera aí que já teve filhos vai entender essa linguagem. E desde o ventre da mãe, ele tem bebês que quando fazem quando a mãe gestante faz a ultrassom, tem bebê que bota o dedo na boca e já começa. Deus é tão poderoso, tão sábio, que ele já começa aquele movimento de sucção desde o ventre materno. E aí, já que você falou de ventre da mãe, a verdade é que ele já começa a se alimentar desde o ventre da mãe. Sem fazer muita força. Sem fazer força nenhuma. Muita não, né? Sem fazer nenhuma. Força. Verdade. Quando ele nasce, aí ele já precisa fazer um pouquinho de força que é para mamar. Aí você pode até dizer, quem nunca teve essa experiência de ter um bebê, não, mas aí todos fazem. Não, ainda é uma questão que às vezes precisa de treinamento, de se ensinar. Tem alguns bebês, por incrível que pareça, eu descobri isso, óbvio, só quando a gente teve nossa filha Zoe, alguns bebês têm essa dificuldade. Isso. Mas ainda assim é um trabalho mais fácil. Ele vai crescendo, ele vai precisar depois trocar a alimentação. Por mais que o leite seja o mais saudável de todos os alimentos, mas chega um momento da sua idade que aquilo ali, por si só, não vai te alimentar. Então vai precisar... Continua sendo muito rico, Sim. Continua sendo muito benéfico, mas aí o bebê vai crescendo, vai encorpando e a necessidade de outros nutrientes entrarem, isso. E aí ele vai precisar de uma comida mais sólida. Então ele vai começar com a papinha, não é isso? E vai evoluindo, as frutinhas, molinhas, tudo cortadinho, você vai ali aprendendo a se alimentar. Na medida que você vai crescendo... A papinha ou BLW, né? Como é? Ou BLW. BLW para mim é carro. Não, mas, amor. Eu sei, não é BMW, não, eu sei. É um método de introdução que só alimentar. Pode isso. Não é que só pode isso. Mas enfim, o podcast hoje não é sobre isso, tá? Entendi, bora, mas continue. você vai chegar, você vai entender. Então chega um momento, já vou pular, você vira um adolescente... Você já pode ficar sozinho em casa em alguns momentos e aí você já prepara a sua comida às vezes. Vai fritar teu ovo, vai fazer seu arroz. Seu miojo. Ah. Né? É miojo que fala? Miojo. O povo fala miojo, mas certo é miojo. Ninguém fala miojo. Já ouvi muita gente. Opa aí, ela fica desfazendo de minha fala. E aí tem você vai preparando a sua comida, o seu lanche simples e chega uma hora que você cresce e vai morar sozinho ou casa... E aí você tem que aprender a fazer, não só aprender a fazer seu alimento, como você precisa trabalhar para ter seu alimento. Ou seja, é toda uma caminhada progressiva na vida. E essa caminhada, juntamente, óbvio, com diversas outras variáveis, você vai acumulando conhecimento, vai acumulando experiências e você desemboca em maturidade. Então, pense em maturidade como um processo evolutivo e que, óbvio, depende de cada pessoa, depende de como cada pessoa se entrega às experiências da vida, como cada pessoa enfrenta as experiências, as intempéries, as adversidades. Isso vai criando casca na pessoa e aí você pode dizer assim, fulano está mais maduro. Interessante. E não é esperado, a gente pode pensar maturidade, não é esperado que um bebê de 6 meses coma um pirão de mocotó. Ele ainda não está pronto para isso. Então, conforme o tempo vai passando, o organismo vai se preparando e aí você vai ingerindo coisas mais fortes. Essa semana a gente estava conversando, essa semana a gente se assustou com o desenho de Zoe. Nossa filha, ela tem 3 anos de idade. E logo quando ela entrou na escola com 1 ano e 8 meses. E a escola tem uma parte que tem um determinado segmento, né, que várias folhas que tem assim a progressão do desenho da figura humana. E
quando eu botava ela para desenhar, acho que a Pro contava alguma história e tal, aí pedia desenho, a princesa dessa história, e aí era só rabisco, sabe? Rabisco para lá, rabisco para cá, na cabeça dela. Eu acho que ela nem entendia que era para desenhar um personagem. E eu, como sou um pouco ansioso, logo que ela chegou na escola, com 1 ano e 8 meses, eu ficava olhando as outras crianças desenhando e o dela só os rabiscos, eu ficava, poxa, será que minha filha vai ter dificuldade? Então... E, gente, detalhe, Zoe era mais nova. Da turma. Então, tipo, tinha criança lá já de 2 anos e meio e Ramon querendo comparar a coitada da Zoe com 1 ano e 8 meses, enfim. E aí, essa semana, a gente tomou um susto, porque ela estava com o caderno de desenho dela, ela gosta de hidrocor, que tem aquele risco mais forte, e aí Ramon encostou nela, quando encostou que viu o desenho, Ramon, foi você que desenhou? Eu fiz, não, fui eu não. O desenho tá, claro que não estava ainda, né? Um super desenho, mas estava adequado para a idade dela e muito mais evoluído do que 1 ano e 8 meses. Então, os braços já não saíam da cabeça e as pernas da cabeça. Ela fez até o cabelo cacheado. E ela disse, o cabelo cacheado aqui, fez o tronco certinho, a mão, ela colocou umas bolinhas na mão. E eu tenho certeza que daqui para o final do ano já vai ter roupa. O entendimento... Já vai estar desenhando melhor do que eu, que pois não é muito difícil. Mas vai sim. A gente vai compartilhar com vocês lá no nosso Instagram, @oscostas_, essa evolução dos desenhos de Zoe. Então você fique ligado lá no nosso Instagram que você vai perceber que ela evoluiu. E lá para frente, acredito que, quem sabe, né, um artista, quem sabe não vai estar pintando aí quadros, o olhar dela vai mudar, ela vai perceber que é muito mais do que cabeça, braços e pernas, ela vai colocar um sapato diferente, ela vai colocar um vestido diferente, o cabelo cacheado pode ser um cacheado curto, um cacheado longo, então a visão que ela tem de mundo vai mudando e ela vai conseguir colocar isso no papel. Então, conforme ela vai crescendo, vai amadurecendo, a visão dela vai mudando. Ou seja, maturidade, então, também teria a ver com a sua forma de observar a vida, de reproduzir isso e, né, de como reagir às questões, né, que vão surgindo, acontecendo. Verdade. No campo bíblico, eu sei que vocês estavam ansiosos para chegar a esse momento, um texto que me chama muito atenção sobre maturidade, provavelmente não era o texto que você estava esperando, a gente vai falar alguns outros textos, mas hoje, antes de vir para o estúdio, me veio ao coração 1 Coríntios 6:12, que diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Né? As versões mais antigas, mais conhecidas, é o famoso tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu entendo, né, o Espírito Santo ele né, trouxe ao meu coração que isso tem tudo a ver com maturidade. E pode ser aqui o ponto de partida para o nosso papo dentro da palavra de Deus. Porque uma coisa que é muito comum no nosso meio cristão são as caixas de pergunta sobre o que é que pode e o que não pode. E o que não pode. Pode beber, pode usar tatuagem. Tem gente que já sai futucando essas caixas de pergunta de pessoas famosas na internet, de influências de pastores, porque quer saber se pode ou se não pode. E até para mostrar para o pastor local, né? Tá vendo fulano de tal, que é famoso. Aí dá um tempo assim, vá com fulano de tal, tchau. Vai lá. Quando você precisar de um aconselhamento, fala com fulano de tal. Ó, #chateado. Sim, o que eu tava falando? O que pode e o que não pode. Sim, aí você entra nessa... O tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exato. E aí aí já vai entrar com a questão do nazireado, que é uma coisa da antiga aliança, mas a gente tem ali aprendizados preciosos. E eu penso que o cristão maduro, ele vai além daquilo que é lícito. Mesmo sendo lícito, ele aprende a renunciar. Então ele diz assim, olha, isso aqui é lícito na Bíblia, não é porque as pessoas falam assim, na Bíblia não tem nada dizendo contra. Ok, na Bíblia não tem nada dizendo contra, mas você sabe possíveis desdobramentos que não serão legais se você consumir aquilo, se você fizer aquilo, se a questão do testemunho, né? Quem é que está do seu lado? Isso é maturidade, você saber renunciar a algo
porque você tem o entendimento que a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está caminhando com você, pode vacilar, pode cair. Mesmo não sendo pecado o que você faz, mas quem está te enxergando não tem a mesma maturidade que você. Então, é um sinal de maturidade você saber renunciar, mesmo não sendo pecado, mesmo não sendo errado. Por amor ao Senhor. Muitas vezes, eu lembrei de uma coisa que até foge um pouquinho desse pode e não pode, mas esse lícito, por exemplo, pode assistir futebol? Claro que pode, eu super gosto de futebol. Até demais. Até demais, minha esposa falou. E o jogador que eu sou mais fã, que eu curto mais, é o Ronaldinho Gaúcho. Para mim, você pode falar de Messi, pode falar de Cristiano Ronaldo, de quem for, mas ninguém, para mim, superou aquele cara. Ninguém entendeu mais de bola abaixo de Pelé do que aquele cara. E aí, quando ele veio jogar em um time aqui no Brasil, e ele estava jogando e tal, e aí foram disputar a Libertadores, e aí tinha um jogo importante, eu não perdi o jogo dele por nada. E simplesmente, quando eu liguei a TV, me veio uma presença tão forte do Espírito Santo, e ele disse assim, desligue e passe tempo comigo. Quem me conhece sabe que não é uma coisa fácil eu me programar, pensar em assistir um jogo que eu queria muito ver, e aí o Espírito Santo simplesmente me direcionou e eu passei tempo, desliguei a televisão e não senti falta mesmo. E é lícito. É pecado assistir futebol? Não. Eu poderia passar a mesma hora que eu passei ali naquele momento do jogo, eu poderia depois passar esse mesmo tempo com o Senhor, como eu faço diversas vezes. Eu vou fazer mais orações. Assim, ó Senhor, manda ele desligar o jogo do Bahia. Eu sabia que havia retaliação, eu repreendo em nome de Jesus. Manda ele desligar o jogo do Bahia para varrer uma casa. Ele faz isso, viu, gente? Ele faz isso. Ele lava um prato como ninguém. Uma panela de pressão como ninguém. Mas eu vou orar mais nesse sentido. Olha aí. Um outro texto que me chama a atenção sobre maturidade também está lá em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, assim, o versículo já é autoexplicativo, né? Você vai crescendo e tem muito a ver com o exemplo que a gente deu do bebê. Você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai deixando algumas coisas para trás, você vai deixando alguns comportamentos para trás. Agora, se você ficar ali permanecendo sempre naquilo, você vai ser um bebezão espiritual para o resto da vida. E será que a gente consegue aí pontuar alguns sinais que evidenciam um cristão maduro para você tentar e ver onde é que você se encaixa, onde é que você está? Comenta aí também, né, no vídeo aí, coloca aí nos comentários para você o que é que evidencia um cristão maduro que está além daquilo que a gente vai falar aqui. Pode começar. Bora lá. O primeiro sinal é que esse cristão, ele obedece mesmo quando não sente vontade. Ele vai mesmo quando não está afim. Ele ouve um direcionamento do Senhor, talvez não só ouvir alguma revelação, uma profecia, mas ele sabe o que tem escrito na Bíblia sobre determinado assunto, mesmo não querendo, mesmo não fazendo parte ainda não está ainda dentro dele, mas ele vai mesmo sem vontade. A Bíblia fala, né, em Salmo 1, por exemplo, não se assente na roda dos escarnecedores. Então você tem ali aquela galera que você gosta tanto de estar. E, por favor, não é errado, não é pecado você ter amigos que não sejam cristãos, mas só que em determinado momento os caras estão ali falando pornografia, por exemplo. Estão ali falando assuntos que um cristão não deveria estar ouvindo, nem dando risadinha, mas você, como servo obediente, não é isso? Você vai se afastar, nem que seja pelo menos naquele momento. Você sabe... Tá querendo se envolver aí, entrar no relacionamento, talvez a pessoa até seja alguém cristão, mas você sente o Espírito Santo te dizendo que ainda não é o momento, que ainda não é a hora. Um cristão maduro sabe esperar. Não vem com aquela noia de que vão passar na minha frente, eu vou ficar para trás, o tempo vai passar, eu quero ter 4 filhos e agora eu já estou batendo na idade. Você sente o Espírito Santo te dizendo isso, você tem conselhos de pessoas mais maduras dizendo para você segurar a onda,
E se você realmente é maduro, você vai saber esperar. Me veio na mente um exemplo que daria um podcast inteiro. Qual é? Né? É sobre submissão à liderança. Então você está ali vendo coisas que você não concorda na igreja e assim, como é que você vai agir? Ah, pastor, mas é antibíblico. Ok. Você buscou conversar, você buscou de alguma forma influenciar o ambiente, não estou falando de uma maneira estratégica, pejorativa, maldosa, mas você buscou ser um agente de mudança naquele ambiente, ou você é aquele que vai para o bafafá, vai para a baixaria, e aí começa a dizer isso é contra a Bíblia e tal, e começa a brigar, a criar confusão, e aí você acaba perdendo a razão. Talvez até aquele líder esteja errado naquele ponto, mas você também se tornou errado como um rebelde. Né? E, por favor, não venha dizer, mas Lutero, que você não passa 8 horas orando igual a Lutero passava. Você não estudou igual a Lutero, então baixa a tua bola. Baixa a bola. A maturidade é se colocar também de joelho e buscar orientação primeiro dos céus, buscar um direcionamento dos céus para depois. Talvez tenha que quebrar o barraco. Talvez, não estou dizendo que é para quebrar barraco, não. E também não se só for nessa orientação situação. de Deus, não com essas palavras. Pois é. Mas talvez seja a hora mesmo de se calar, que naquela situação ali, Deus vai estar agindo na sua vida. Exato. Possa ser que exista um momento de você até sair, mas isso vai ser uma direção do Espírito Santo, não é pela carne ou pela sua raiva momentânea, não é uma coisa aleatória, não. Isso é saber obedecer. Segura a onda. Segura a onda. Segundo ponto, eu colocaria evidencia o fruto do Espírito. Difícil, viu? Esse aí dá um outro podcast também. Daria mesmo. Gálatas 5:22. Lembra do quê? Gálatas 5:22. A gente não vai falar a referência, Gálatas não. Dê um Google aí, procurei Banda Cross com K. Essa é a playlist da minha filha Zoe o dia inteiro. Não é fácil, não, evidenciar o fruto do Espírito. Tanto não é fácil que não é pela nossa força, é pelo Espírito Santo. Se você for pela sua força, você não vai conseguir chegar nem ao nível raso. É pelo Espírito Santo mesmo. Tem muito a ver com o nosso primeiro podcast, né, sobre a vontade de Deus, sobre alinhamento. À medida que você vai se alinhando com ele, esse fruto do Espírito vai evidenciando. E assim, é uma caminhada, é literalmente uma jornada. Verdade. Porque eu tenho muitos anos de cristão, e ainda tem alguns desses tópicos do fruto do Espírito que eu preciso melhorar. E assim assim é com todos nós. Não dá para você bater o pé firme, não dá para o crente ser o crente Gabriela, né? Tinha um dizer antigo que como é? Eu nasci assim, eu sou assim, não sei o quê, Gabriela, tipo, eu não vou mudar porque eu sou assim. Cristão não pode ser estático nesse sentido. O cristão, ele precisa passar por mudanças, precisa passar por metanoia, né? Então, por exemplo, um dos frutos do Espírito é o amor, né? Um dos gominhos da tangerina, que é o exemplo aí mais conhecido. Você precisa desenvolver esse amor. E o amor bíblico, cara, por exemplo, Jesus fala sobre amar os inimigos. Você tem lutado para desenvolver isso? Né? Será que você ama a pessoa que te ofende? Como é que a forma como você reage, por exemplo, a quem te ofende, vai evidenciar a maturidade, porque vai exigir de você colocar em prática fruto do Espírito, amor, domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, então fé. Efésios, um dia essa pessoa vai mudar. E é um dia de cada vez. Não adianta a gente pensar, hoje eu vou ser um cristão maduro, eu vou, passar de nível da noite para o dia. Tem que ir de pouquinho em pouquinho. Talvez repartindo dia após dia, talvez turno agora de manhã. Em nome de Jesus, me lembre, Espírito Santo, que eu preciso evidenciar o teu fruto. De tarde, de manhã, no final da manhã você comemora que você conseguiu. De tarde, continua. À noite, continua. Vai repartindo. Pensa aí de pouquinho em pouquinho que dá certo. E às vezes evidenciar esse domínio próprio, por exemplo, vai custar de você aquilo que você chama ou pensa de reputação. Ah, mas eu sou fulano de tal,
eu tenho formação tal, e com quem é ele para falar isso de mim? Eu tenho tanto tempo de igreja, eu tenho curso, eu tenho teologia, eu tenho doutorado, e aí isso me lembra Filipenses 3, quando Paulo ele coloca aqui, versículo 8, mas ele fala dos títulos dele, daquilo que evidencia tudo que ele conquistou, onde ele chegou, e aí no verso 8 ele diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e a considero como esterco para poder ganhar Cristo. Né? Se você não sabe o que é esterco, dá um Google aí, né? Esterco e as nossas conquistas diante da glória do Senhor. Não estou menosprezando nossas conquistas, mas diante da cruz de Cristo, diante da glória do Senhor, né? São a mesma coisa. Então, isso também é maturidade. E citando Paulo também, Filipenses também, nada façais por contenda ou por vanglória, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E Paulo, a gente pode até dar esse exemplo, né, de Paulo, um crente que foi crescendo em maturidade. É o que mais dá na nossa cara em toda a Bíblia, falando aí da relação dele com as igrejas, com os primeiros cristãos. Ele fala muito sobre maturidade. E Paulo foi uma pessoa que cresceu nisso. Ele sabia muita coisa. Ele foi estudou aos pés de Gamaliel, né? Ou seja, um Sim. teólogo de primeira, conhecedor da Torá. Sabia tudo, a Torá, do início ao fim. Mas ele foi pego por Cristo e teve que começar do zero, mesmo com todos os saberes dele. Ele teve que começar do zero e ele foi um cristão que foi crescendo em maturidade, ao ponto de ser esse líder que começou a ensinar. E aí a gente vai até para talvez um terceiro ponto que evidencia esse sinal de maturidade. Quem te cerca, quem está ao seu lado, um cristão maduro, um cristão que está crescendo em maturidade, ele se cerca de pessoas que também são maduras, que também têm esse pensamento de crescer, de avançar, de evoluir. E, por favor, isso não tem nada a ver com aquela máxima que dizem por aí, de você como é que fala? É a média das 5 pessoas que andam com você. Isso tem até um pouquinho a ver, tem fundamento, sim. Mas você precisa também andar com pessoas abaixo para você influenciar. Você precisa ter referências e ser referência. Exato. E aí, quando você escolhe as suas referências, então essas referências elas precisam ser pessoas maduras. E outra, é muito fácil a gente falar assim, poxa, eu curto muito fulano de tal da internet. É uma pessoa honesta, é uma pessoa justa, é uma pessoa íntegra, massa, mas você não está lado a lado com ele. Você não está lado a lado com ele, você não tem a oportunidade de ver um lado não tão legal. Então, por mais que a gente admire outras pessoas, você precisa ter do seu lado pessoas que você consiga acessar facilmente, que tem esse nível também de maturidade e de caminhada. Talvez essa pessoa não vai ter os mesmos likes que dessa outra pessoa da internet, mas você precisa estar ali olhando olho no olho, você precisa estar caminhando, talvez vendo também os deslizes dessa pessoa, porque tudo é aprendizado. Isso me lembra a história da banana. A bendita banana. Lá em casa a gente consome muita banana. Eu como muita mesmo. Mas muita mesmo. E banana tá caro, gente. Por favor, orem por nós. Façam doações de banana, por favor. E aí a gente fica naquela, né? Às vezes eu até conto isso no culto, que já contei isso, de chegar à noite, só tem uma banana, e eu sinto muita fome à noite. E aí você pensa assim, aí eu penso assim, cara, se eu comer essa banana, amanhã, para a vitamina de minha filha, não vai ter banana. Mas eu posso ir e comprar novas bananas. Só quando eu for comprar novas bananas, a probabilidade... Ninguém garante que vai ter uma banana madura. Então vão ter bananas verdes, não vai ficar legal e tal. Então aí às vezes eu durmo sem comer aquela banana por amor, né? Pensando na vitamina da minha filha. Mas uma coisa que eu descobri aleatoriamente é que você pode, de alguma forma, eu não diria acelerar, mas você pode ajudar no processo de amadurecimento das bananas. Sabe como? Você pega uma banana, né, se você pegar ali algumas bananas maduras e colocarem juntos por cima
da banana verde, né, você, de alguma forma, a banana verde, ela vai ficando madura de uma forma um pouco mais rápida. Por que você descobriu isso? Ele comprou, gente, um cacho de banana verde. Nessa agonia de banana, ele pensou assim, ó, deixa eu comprar a mais. Aí comprou as maduras, a gente comeu, aí daqui a pouco tem as verdes e nada desse negócio do cacho da banana amadurecer. Aí ficou tipo uma semana, quase 15 dias. Botava no forno, aí bota no papel, forno, nada. Bota, enrola com papel de jornal, nada. Aí teve uma hora que ele falou assim, ó, tá ruim essa banana mesmo, deixa pra lá. Aí compramos mais um cacho mais maduro. E colocamos esse cacho mais maduro em cima do cacho verde, sem nenhuma pretensão. No dia seguinte, as verdes já estavam mais maduras. Aí Ramon, como um curioso, chegou lá, deu um Google e aí descobriu que as bananas maduras liberam uma substância e aí ajudou no amadurecimento das outras. Então, se junte com banana madura. Mas não se junte com um banana, tá? Não é o banana. A menos que seja para influenciá-lo. Pois é. O cristão maduro, ele passa pelo deserto e ele não desiste. Ele permanece, ele entende que é uma caminhada e ele entende que naquele momento do deserto ele está sendo ali alimentado direto pelo próprio Deus, que Deus está cuidando de tudo e que aquele deserto ele está, de alguma forma, colaborando para o amadurecimento dele. O cristão maduro, ele entende, porque ele já passou outras vezes, que após aquele processo de deserto naquela área, algo novo, algo diferente será feito em seu interior. Então, Não fica com aquele mimimi, Deus me abandonou, Isso. eu não sirvo, ele não olha para mim, aí uns chegam no extremo, Deus não existe. Aí Deus não me ama. Começam os ateus mentirosos, porque todo ateu, ele tem uma queixazinha lá com Deus. Passou pelo deserto, não soube suportar, vamos virar ateus. Na verdade, a maioria do ateu, ele é um chateadinho com Deus. Mas isso é papo para outro podcast. Mas esse sentimento tem a ver com a questão da inconstância espiritual, né, de se apoiar nos próximos sentimentos, que a gente vai falar em um outro podcast em breve. E talvez o último sinal que a gente pode deixar aí para você saber se você está caminhando nessa maturidade, se você está evoluindo, é que um cristão maduro, ele depende de Deus e não das emoções. Talvez esse seja o último sinal aí que a gente pode deixar para a galera, de não se apoiar nas emoções, não se apoiar no dia, se o dia está ensolarado ou se o dia está chuvoso, mas depender completamente, unicamente de Deus. O apóstolo Paulo, que a gente tem citado tanto aqui, ele deixa isso muito claro quando em um momento da sua caminhada, ele se coloca no nível dos outros apóstolos, ele fala, né, sobre que os outros eles foram testemunhas oculares de Jesus e tal, mas ele também acaba falando, né, que ele também teve acesso a Jesus, não exatamente da mesma forma como os outros, mas ele se coloca ali meio que em pé de igualdade, só que já na reta final, ele já fala assim, eu sou o pior dos pecadores. Então ele foi crescendo, ele foi evoluindo, ele foi aprendendo, e a humildade também acaba sendo um sinal de maturidade. Eu queria deixar um último texto, que está lá em Hebreus, capítulo 6, verso 1 a 3, diz assim, portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, de fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Então, Paulo está falando o seguinte, poxa, a gente está sempre nos mesmos fundamentos, eu tenho que ficar ensinando para vocês as mesmas coisas, né? Lá no capítulo 5 ele ainda evidencia mais. Embora essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente princípios elementares. Então, assim, cara, evolua, né? Os princípios elementares, eles precisam ser ensinados à igreja, amém. Ok, o pastor ele sempre precisa estar ensinando isso, mas ele também
na busca da palavra. Não precisa você estar caindo sempre nas mesmas coisas, errando as mesmas coisas, questionando as mesmas coisas, caindo nas mesmas tentações. Evolua, avance, amadureça. É isso. Esse foi o nosso episódio sobre maturidade cristã. Assista, dê um replay, vai parando, vai vendo as referências bíblicas e assim como um bebê. Saia de engatear, comece já a caminhar e depois vá correndo, vai evoluindo, que Cristo tem isso para nós. Ele espera que a gente vá crescendo e amadurecendo na fé. Vá para o secreto, chama no PV. E agora nós vamos falar um pouco dos nossos apoiadores. Vetro Esquadrias, uma empresa ela é especializada aí na área de vidros em esquadrias e tem atendimento na Bahia e em Pernambuco. Então procura lá no Instagram, fica informado aí, busque se informar e eu super recomendo aí Vetro Esquadrias. E Lectio Mais, a sua livraria cristã. Se você está procurando um livro, uma bíblia de estudo, livro para adolescentes, livros infantis, você precisa conhecer a Lectio Mais, sua livraria cristã. Chama no PV, vamos nos conectar. Palavra de vida para edificar. Chama no PV, uma conversa sincera sobre fé, vida e propósito.